Casa se mantém de pé. Sim, Senhor, muito obrigada, Jesus, pelos dias difíceis em que Deus esteve no nosso casamento, nos fortalecendo, nos fazendo permanecer. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça nas nossas vidas, todos os dias. Jesus, nos apoiamos, nos seguramos. Bendita será nossa casa, bendito. Declare isso. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor.
glorificamos, nós te exaltamos nessa noite. Oh Espírito Santo, tu és maravilhoso, Pai. Que prazer, Pai, estar na tua casa, poder te adorar, te glorificar junto com minha esposa e esses casais, Pai. Santo, Santo, continua falando aos nossos corações. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu grande amor pelas nossas vidas, Senhor. Ora, cantarabá, chore. Deus, esse ambiente está aqui, Pai, preparado para Ti adorar, meu Deus. Vamos Te adorar mais um pouco com esses louvores, declarando palavras. Esses louvores estão falando verdadeiramente aos nossos corações como casais, como família. Oh Espírito Santo, nós Te adoramos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, por esse momento tão precioso, Jesus. Aleluia. Santo, 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 nós Te serviremos. Eu e a minha casa Te serviremos. Vamos cantar mais uma vez, queridos. Aleluia. Eu te Entrego, declare isso nessa noite. Declare a sua casa, a sua família é do Senhor. te dou meu lar, minha família. Oh, aleluia. Minha casa, Senhor. Te serviremos, Jesus. Te serviremos. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família. Eu e minha casa, Senhor. Te serviremos, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Ele está aqui. Ele é o Deus da minha casa, da sua casa, da nossa família. Sejam bem-vindos, casais, ao nosso primeiro culto do ano 2 em 1. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes porque vocês estão aqui, a igreja lotada. Que alegria no nosso coração recebermos vocês e dizer que vocês realmente estão investindo no seu casamento, né? Nessa noite, eu e o Edson estamos muito felizes. Vamos nos apresentar. Olá, casais, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Edson da Aurilene. Eu sou a Aurilene do Edson. Vamos fazer 35 anos de casados. 3 décadas, gente, 5 anos. Diga assim, até que a morte nos separe. Amém, querido? Diga isso. Aleluia. Um dia nós decidimos nos casar e eu e o Edson fizemos esses votos, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. O divórcio não é o caminho, não é a solução. Por lutas temos passado. Não somos um casal perfeito, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos 3 filhos. 3 noras, ainda nenhum neto. 2 noras. Gente, já estou profetizando o genro, não, né? 2 noras, não temos netos ainda. E nós somos casados para sempre. Oh, glória! Aleluia, gente. Que alegria. Que alegria estarmos aqui. Esse ano temos assim muitas programações para o 2 em 1. Fiquem até o final, que vocês vão saber de muita coisa boa que o Senhor primeiro já preparou para nós como casais. Estamos com uma programação linda para esse ano, amém? Podem sentar, Deus abençoe a todos. Queridos, vocês que estão aí atrás, por favor, venham para a cadeira da frente,
A gente quer sentir o calor de vocês. Vem mais para pertinho, por favor. Tá bom? Deus abençoe. E essa noite está só começando. Boa noite, casais. Chegou o nosso momento de ofertas. Você que está aqui pela primeira vez, que está nos visitando, pode ficar totalmente à vontade para participar ou não. Vamos ler aqui um pequeno texto em Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém. Que palavra, né? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu creio que você tem um grande tesouro aí do seu lado, né? Então, eu creio que o seu coração está aí. Então, eu creio que também deveria ser assim com o reino de Deus, né? Nós deveríamos também depositar o nosso tesouro aqui no altar do Senhor. Assim como nós temos a nossa família, o nosso cônjuge, e nossos filhos, nosso lar. Nós compartilhamos muitas coisas, né? Nós compartilhamos sonhos, nós compartilhamos o teto, nós compartilhamos tudo, mas quando se fala de finanças, né? Aí eu creio que existe uma barreira entre casais, né? Acontece muita. Eu já passei por isso, eu creio que muitos casais por aqui já passaram. Falar de finanças é algo que a gente passa por lutas, e às vezes essas coisas, elas acabam nos distanciando, nos separando. Então, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que quando nós ofertamos como casal, né, quando nós trazemos a nossa oferta diante do altar como casal, nós quebramos uma barreira, aquela barreira do meu, né, do seu, e nós transformamos isso tudo em nosso, para a glória de Deus, né? Então, eu queria que os irmãos pensassem muito, porque a Bíblia diz que quando nós plantamos com generosidade, nós vamos colher com generosidade. Então, aqui está dizendo, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu creio que o tesouro, não existe maior tesouro do que o reino de Deus, né? Para a gente poder estar investindo, para a gente poder estar, porque tudo é dele que nos concede todos os dias a vida, né? Todo dia a nossa vida é um milagre, então nós temos que ser gratos a eles por isso. Eu queria que os irmãos hoje fizessem uma oferta um pouco diferente, né? Eu queria que vocês ofertassem juntos, como casal, vocês viessem depositar a oferta de vocês, vocês colocassem a oferta de vocês de mãos dadas, né, na mesma mão, vim depositar diante do Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé. E aqui que você for ofertar por Pix, você, né, você que vem ofertar aqui em espécie, você venha com o seu cônjuge. Vocês separem uma oferta para assim, honrar o Senhor, né? Não se fala, não importa o valor, importa a honra. Amém? Queria que vocês ficassem de pé. Que vocês separassem a oferta de vocês, vocês fizessem assim como eu e a Silvana estamos fazendo. Colocassem a oferta de vocês assim. E vocês viessem entregar diante do Senhor. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão dizendo para o Senhor que Ele é prioridade. Ele é o dono da casa de vocês. Ele é que não, lá na casa de vocês não tem avareza, não tem egoísmo. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão dizendo no mundo espiritual que os recursos de vocês estão honrando o Senhor com os recursos de vocês, com o trabalho de vocês, porque Ele é digno de honra. Amém? Então, eu queria que vocês fizessem isso, como eu vou fazer aqui com Jessivane. Eu queria que vocês viessem depositar a oferta de vocês. Tu és digno de tudo.
vocês. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como casal de uma só carne, ofertando a Ti, meu Deus, assim o nosso melhor. Meu Deus, aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos, meu Deus, é para a honra e glória do Teu nome. Pai, que haja provisão no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada casal que representa aqui uma família, meu Deus, a ser estruturada na rocha, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar bênção sem medida na vida de cada um. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, pessoal. Vou me apresentar para vocês. Para quem não sabe, eu sou o Mateus da Zana. Eu sou a Zana do Mateus, para a glória de Deus. Amém. A gente vai começar com uma dinâmica, certo? Para essa dinâmica, eu vou precisar que todo mundo fique de pé, porque a gente vai mexer com vocês, vai mexer o esqueleto. Então, quero que todo mundo fique de pé, por favor. Tem um espaço aqui na frente que vocês também possam usar, tá? A gente vai explicar a dinâmica, tá? Mas seria interessante que pelo menos a maioria, né, pudesse participar. Isso. Quantos de vocês receberam um guardanapo lá na entrada? Quem não recebeu, fica com a mãozinha levantada. A equipe, por favor, providencia, porque eu vi que eu dei esse guardanapo, um por casal, tá, gente? É só um por casal. Então, se um dos dois recebeu, tá valendo. Por favor, equipe. Eu vi que eu dei o guardanapo e o pessoal estava enxugando da chuva. Meu Deus, a minha dinâmica indo embora, Senhor, glória a Deus. Mas quem está com... Gente, para a dinâmica, como o Mateus disse, vai ter que mexer. Então, por favor, venham aqui para frente, os mais corajosos, já saiam. Não vai dar certo se você ficar aí. Bora, o primeiro, para chamar os outros. Amém? Vai ter que mexer. Vou explicar aqui para vocês. Sim, vai, Russo. Arrocha aí. Dá embalo. Vou explicar para vocês. Abra um guardanapo. Todo mundo levanta assim. Abre esse guardanapo. Muito obrigada. Guardanapo está inteiro. Abriu. Beleza. Nós vamos dançar essa noite. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o 2 em 1 faz o momento da dinâmica. É uma desculpa para a gente chamegar com o marido e com a esposa. É só desculpa. Então vocês vão dançar juntos, tá bom? Tá bom? Aleluia! Só que tem regras. Explica as regras, amor. Pronto, vamos lá, pessoal. As regras são simples, certo? Primeiro detalhe, as mãos de vocês sempre vão ficar mais para cima, tá? Não desce a mão, para que a gente possa ficar de olho. E a regra mais importante, vocês só vão segurar o papel com um dedo. Somente um dedo. Assim, ó. A mão fica fechada e só um dedo segura o papel. Vão certo? treinando aí. Não pode soltar. Não pode abrir a mão, ó. Não pode abrir a mão. Se cair, levanta e bota do mesmo jeito de novo. Tenta, ó, ninguém apoia assim, por favor. Viu? Por que tem que ficar visível, Zana? Para os nossos jurados lindos verem vocês. Viu, amiga? Ó, desse jeito. A mídia vai colocar uma música só para aquecer, porque eu gosto muito e escolhi um forró do Som e Louvor, que é para dar embalo para essa noite. Mídia, bota aí. Eu sei que nem todo mundo sabe dançar, então tá valendo qualquer passo, não tá, amor? Qualquer passo. Pode fazer o quê, amor? Vai. Pode dançar pro lado. Segurando, viu? Aquecendo, vai. Tem que ser os passos mais mirabolantes. Todo mundo tem que ficar com a mão lá em cima pra Andressa ver, viu? Essa é da 92. Pedir pra parar, parou. Mídia. Isso, era só aquecimento. Eu vou falar uma coisa pra vocês que é a segunda regra do nosso jogo, tá? Primeira mãozinha lá em cima, o dedinho. A segunda regra é, quando eu perguntar, dá pra viver sem Jesus? Vocês vão responder? Não dá! Não dá, bem alto. Vamos lá? Dá pra viver sem Jesus?
Não dá. Não dá, tá bom? Agora é valendo. Levanta essa mão, dança com vontade. Qualquer passo vale. Vamos lá? 1, 2, 3 e solta a mídia. Não dá. Chamega aí, chamega aí. Não dá. Aumenta o som, DJ. Quem é que dançava aí antigamente? Dança agora pra Jesus. Sem direção. Eita, Jaque, só no passinho, Jaque. Tudo pra mim era em vão, mas um dia eu encontrei um amigo e minha vida tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou. E São Luís vai cantar assim, ó. Mas não. Pra viver sem Jesus não dá, mas não dá, não dá. Eita, que eu tô vendo o casal empenhado. Olha ali o Rony, rapaz. Mas não dá, não dá. Dá um cheirinho, dá um beijinho. Eita, Deus é muito bom e não dá pra viver sem Ele. Escuta! Hoje é impossível viver sem Jesus. Ele é o quê? É o caminho, a verdade e a luz. É como ter asa e não poder voar. É como ter fora do mar. Mas um dia eu encontrei um amigo. Tudo transformou. Hoje sou livre, o que passou, passou. Sou mais que vencedor. Vai pra terminar. Com muita vontade, hein? A viver sem Jesus não dá. Eita, como é bom dançar. Tá terminando, hein? Já escolheu a Andressa. Eita, que eu tô vendo o casal que dança aqui muito que bem, viu? Escuta! Muito obrigada, mídia! Aleluia! Aplaude ao Senhor, volta pro teu lugar. Oi, gente, eu tô chorando aqui pra Zana. Ela disse que é só um casal. Eu disse, como é que eu vou escolher um casal se eu vi um povo quase virando de cabeça pra baixo, fazendo um negócio? Menina, eu vi um empenho aqui que tu não viu. Dá ou não dá pra viver sem Jesus? Não dá. Aleluia! Pessoal, muito obrigado pelo empenho de vocês. A gente vai explicar agora a dinâmica, certo? O que é que a gente queria falar sobre esse papelzinho? Esse papel que a gente entregou para vocês simboliza Cristo no nosso casamento e também os propósitos que envolvem o nosso casamento, certo? Então, enquanto o homem e a mulher, eles estão dedicados para se segurar tanto em Cristo quanto nos próprios propósitos, pessoal, é impossível isso dar errado, certo? Olha só, gente, vamos lá. Bota aí o papelzinho, você está sentado lá do seu esposo. Enquanto a gente está em direção, aplicando a força correta, esse papel não vai cair. A gente vai dançar a dança da vida e vai estar tudo aqui, ó. Não dá para viver sem Jesus, mas se por algum motivo, bota muita força, tá? Muita força, mas eu não quero botar a mesma força. Eu não quero botar o mesmo empenho, eu não quero buscar esse teu Deus. Não vai dar certo, a gente não sustenta. Então a gente tem que aplicar a mesma fé, o mesmo propósito, em direção às mesmas coisas. E em que nós temos que nos direcionar? Em Cristo. E depois os propósitos do nosso casamento vão ser alinhados, amém? E por quê? Porque não dá para viver sem Jesus! Aleluia! Mas só tem um ganhador, infelizmente, queridos. E a minha amiga vai contar agora, mas ela vai me contar o primeiro lugar, porque tem um segundo lugar, tá? Eu já sabia. Gente, aqui vão ser 2 ganhadores na dinâmica de hoje. E vai ser um por mérito da dança, glória a Deus, e outro por sorte, né? E é isto. Um por mérito, outro por sorte. E começando pelo segundo lugar, que vai ganhar um voucher maravilhoso. Deixa eu ver qual é, só conferir qual é, amor. Ixi, 1 quilo de açaí, não é tão doido, mas dessa vez não é. Deixa eu ver aqui.
É esse aqui. Na padaria do irmão Gessivane, um voucher, tá? Depois você lê e eu vou pedir um favor pro ganhador. Por favor, tira uma fotinha, marca o 2 em 1. O que foi que aconteceu? Um é por sorte, esse é o da sorte. O segundo lugar vai ficar com o terceiro casal que passou pela nossa recepção hoje. E os ganhadores são... Adriano e Silvia. Um aplauso! Glória a Deus, tão empenhados, chegaram tão cedo. Entrega meu. Gente, o meu microfone. E nosso segundo ganhador, segundo não, o primeiro lugar dessa noite é para um casal que se empenhou muito. Levanta aí, Rony e Sara! Aplausos para eles que ganharam nada mais, nada menos do que um voucher para gastar lá do sertão, amiga. Maravilhoso, viu? Eu vou te dizer, lá só tem coisa boa. Vamos tirar a fotinha, sobe aqui. Muito obrigada a todos. Vamos desfrutar agora de uma palavra maravilhosa. Obrigado, casal. Que Deus abençoe mais vocês. Amém, queridos? A paz. Eu vi que a igreja tem um bocado de dançarino top, viu? Meu Deus. Tinha que ter muitos brindes aqui para dar para esses casais. Amém? Queridos, sem mais demora, nós queríamos convidar um casal precioso, que toda a vida, que quando a gente faz o convite a eles, eles não pensam 2 vezes, dizem sim para a gente. Que é o casal Pastor Canté e a Pastora Eliane, por favor. Aplauda esse casal, vai trazer a palavra para nós, nos abençoar aqui com essa testemunho de vida desse casal. Meu Deus, é bênção. Quantos conhecem o Pastor Canté e a Pastora Eliane? Levante a mão aqui. Aí, muitos não conhecem. Vocês vão ter o prazer hoje de conhecer esse homem e esta mulher de Deus. Vamos erguer suas mãos para a gente estar orando pelo Pastor Canté, pela Pastora Eliane. Pai, nós queremos nessa noite, Deus, entregar teus servos nas tuas mãos. Usa ele, Pai, poderosamente, Senhor, como sempre tu tem usado. Que eles sejam boca do Senhor, Pai, para nós. Nós sabemos, Pai, que eles têm aqui, Senhor, testemunho de vida, Pai, para edificar nossas vidas, Pai. Então, Senhor, usa eles poderosamente, que o Senhor possa guardar eles, sua filha, Pai, seu ministério, Deus. Muitos somos gratos eternamente, Pai, pela vida deles, por poder estar essa noite aqui, para nos abençoar, porque nós sabemos que ele será a boca do Senhor aqui na face da terra para esses casais. É assim que nós choramos e te agradecemos, Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que momento maravilhoso, né? Tão lindo poder estar num ambiente como esse, é tão prazeroso poder aprender um com o outro. Mas antes, deixa eu só me apresentar. Eu sou o Canté da Eliane. Sou a Eliane do Canté. Somos casados há 27 anos. Temos uma filha, Rebeca Vitória, de 16 anos. E somos felizes para sempre. Eu vou passar o microfone para ela, vai dar uma saudação para vocês e depois eu ministro a palavra. Minha saudação é só meia hora, tô brincando. Primeiro de tudo, quero agradecer, né, a irmã Aurilene e o irmão Edson, né? Depois eles têm que nos dizer qual é o segredo dessa longevidade, né? Assim, parece que estão numa forma aí que, meu Deus do céu. Você é formol, não sei o que é, gente. É Jesus, né? Eu sei que Jesus tem muitos seus efeitos,
Ele nos transforma não somente de dentro para fora, mas eu acredito que o exterior também. Mas, assim, parabéns, né, por esse ministério que nós já conhecemos há muito tempo, esse casal muito precioso. Assim como conhecemos muito tempo o casal, pastores, sêniores dessa igreja, pastor Daniel, pastora Dalila, Daniel Ferreira, Dalila Facol. Então, assim, é muito sempre prazeroso, né, com o irmão Edson. Sempre quando a gente convida, a gente faz questão de estar aqui, porque realmente não é só o fato de estar aqui, mas como é bom estar aqui. E a gente estava até lembrando disso, meu Deus do céu, amor, são 17 anos de morada. De morada, porque foi quando nós conhecemos o pastor Daniel e a pastora Dalila, 2008, eu sei que naquele dia Deus estava nascendo na nossa amizade um tempo, um novo tempo, um ministério que já estava no coração de Deus, né? Então, assim, eu sei o quanto que eles são tão preciosos, tão perseverantes, tão apaixonados por Jesus. Por essa razão, o segredo do sucesso dessa igreja tão poderosa. Então, estamos muito felizes, mais uma vez, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Eu disse que era meia hora, então já deu 5 minutos. Deixa eu ir. Obrigada, gente. Água de coco? Daniel Ferreira. Olha, a Helene falou que há 17 anos aproximadamente conheceu o Daniel. E naquela época eu fiz uma musiquinha para ele. Lembra, Daniel? Daniel, você é uma potência e vai morar no céu. Você lembra dessa? É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, nessa igreja maravilhosa, linda e que não para de crescer. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu sei que nós estamos num culto de casais, de família. Então, o meu objetivo aqui é compartilhar a palavra em cima do tema desse ano, né? E eu escolhi como tema para hoje, pilares inabaláveis, casamento inabalável. É o nosso tema de hoje. Deixa eu introduzir dizendo o seguinte: uma vida, um casal com pilares, com alicerces fortes, se torna inabalável. Vivemos em um tempo em que tudo parece instável. Famílias frágeis, fé superficial, relacionamentos descartáveis, casais cansados e sem estrutura espiritual. Muitos começam, mas não chegam ao final. Então, o nosso objetivo hoje é trabalhar essa ideia de como ter um alicerce, fundamentos, pilares bem fortes para que o seu casamento possa ser para a vida toda. Quando nós pensamos nesse contexto, a gente imagina, por exemplo, uma construção. Ali na Beira-Mar, ali na Meireles, Aldeota, estão construindo um prédio. Eles dizem que vai ser o prédio mais alto de Fortaleza. Quando você passa por lá, você olha e você vê tão alto aquele prédio. Vai ser algo tão exponencial, tão lindo, tão bonito. Dizem que a pessoa que vai morar ali, ele entra no elevador no carro dele. E o elevador vai até a porta do apartamento no carro. Já pensou? Como vai ser tão chique, tão lindo, tão bonito. Porém, quando a gente olha o lado externo, só a parte externa do prédio, não determina que aquele prédio é seguro. Porque o que garante a firmeza, a segurança daquele prédio, você não vê. Mas o que vai sustentar aquele prédio é o quê? É a estrutura, é o alicerce, é aquilo que está para baixo da terra, para baixo do solo, né? Com certeza foi feito um alicerce tão firme, ao ponto dele sustentar
centenas de toneladas. Então, no casamento não é diferente. Para que nós possamos ter um casamento firme para sempre, até que a morte os separe de acordo com a vontade de Deus, essas estruturas espirituais, esses alicerces espirituais precisam ser bem firmados, bem seguro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, hoje, pela graça e pela bondade de Deus, eu quero compartilhar 3 desses pilares que, na minha opinião, são fundamentais para garantir um casamento inabalável, para garantir uma família inabalável. E o primeiro pilar que eu quero compartilhar hoje é o seguinte: priorize sua família como Deus prioriza. Tá, vai aparecer alguma? Vai aparecer, né? Esses tópicos. Então diga comigo: priorize a família como Deus prioriza. Você sabe que antes de haver governo, nação, cidades, comunidades, o primeiro altar que Deus estabeleceu foi o altar da família. Se nós tivermos famílias estruturadas, se nós tivermos famílias abençoadas, casamentos estruturados, nós vamos ter uma sociedade estruturada, nós vamos ter uma igreja abençoada. Do contrário, também é verdade, tudo começa no contexto da família. A família foi idealizada por Deus, foi Deus que formou a família, foi Deus que criou a família. Ele disse: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, os dois se tornam uma só carne, se tornarão uma família. A família é a base emocional, é a base espiritual, é a base moral, é a base de legados para as próximas gerações. Uma vida espiritual forte começa dentro da casa. Uma vida emocional forte começa dentro da casa. Uma vida moral forte começa dentro da casa. A casa é a base, a família é a base da sociedade. Por isso que você que tem uma família, você precisa priorizar assim como Deus prioriza. Deus prioriza a família. Porque se tivermos família, como eu já falei, estruturada, teremos uma sociedade estruturada. Por que hoje a nossa sociedade, infelizmente, em muitos aspectos, não é estruturada, não é exemplo, não é referencial? Porque, com certeza, as pessoas que estão ali não têm uma família estruturada. Por isso, nós precisamos priorizar a nossa família. Um certo homem de Deus disse o seguinte: um casamento forte não acontece por acaso, mas pela decisão diária de amar. Eu vou repetir essa frase. Um casamento forte não acontece por acaso, mas pela decisão diária, constante, de amar, de cuidar daquilo que é algo tão precioso. Todo dia você tem que decidir ficar cada vez melhor, melhorando cada vez mais. É uma decisão diária e constante. Uma decisão diária de amar, de perdoar, de ajudar, de servir. É uma decisão diária para que a sua família se torne cada vez mais estruturada. John Piper disse o seguinte: o casamento existe para mostrar ao mundo a aliança de Cristo com a igreja. Martin Luther King Jr. disse: o maior serviço que um homem pode prestar a Deus é amar e honrar a sua esposa. Vou repetir, isso aqui é forte. O maior serviço que um homem pode prestar a Deus é amar, servir a sua esposa.
A Bíblia diz que Cristo serviu tanto a igreja ao ponto de dar a vida dele pela igreja. Agora, ressaltar o seguinte. Olha só o que Eclesiastes 4:12 diz o seguinte: o homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Primeira dobra é Deus, o homem e a mulher. Quando há essa junção, o cordão não vai se arrebentar. Se você está unido no seu propósito com sua mulher e Jesus no meio, seu casamento vai ser cada vez mais estruturado para a glória do Senhor Jesus. Quando a família está em ordem, a paz espiritual, a autoridade, a cobertura de Deus, a continuidade no propósito. Casamentos fortes geram filhos fortes. Eu sou resultado, infelizmente, de um casamento não muito forte. Até a minha adolescência, aos 16 anos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a nossa família, a família do meu pai era uma família totalmente desestruturada. Os filhos mais velhos já haviam saído de casa. Meu pai estava envolvido na bebedice e minha mãe na idolatria. Então eu cresci nesse contexto de uma família desestruturada. Graças a Deus que eu encontrei Jesus, ainda com 16 anos de idade. Mas você tem a oportunidade de criar os seus filhos num contexto bíblico, na igreja, né? Você hoje tem esse privilégio de criar os seus filhos de uma outra forma, de um outro padrão. Famílias fortes formam filhos fortes. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. No livro de Deuteronômio 6:9 diz o seguinte: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como o sinal de sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O que Deus está dizendo assim, olha, com relação ao discipulado dos filhos, ao ensinamento da palavra, não perca tempo, faça qualquer coisa que for necessário, para que o teu filho possa conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, ele vai conhecer a Deus, e se ele conhecer a Deus, a vida dele será abençoada e será fortalecida, e certamente ele terá a condição de ter uma família estruturada e abençoada. O que Deus está dizendo em outras palavras, dizendo para o povo, olha, não pare, não deixe de passar para os seus filhos aquilo que garante uma família estruturada, que é os princípios da palavra de Deus. Então, em outras palavras, precisamos priorizar a família assim como Deus prioriza. Você tem priorizado a sua família? Você tem separado tempo para a sua família? Mostre a direção de vida para seus filhos. E mesmo quando forem velhos, não se desviarão deles. Diz lá em Provérbios 22:6. Billy Graham dizia o seguinte, Billy Graham foi um grande pregador, um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Ele dizia o seguinte: minha prioridade nunca foi o ministério, apesar dele ter um grande ministério, de grande relevância. Mas ele disse, a minha prioridade nunca foi o ministério, minha prioridade foi a minha família. O ministério flui da família. Muitas vezes a gente prioriza o ministério, muitas vezes a gente dá muita ênfase no ministério, mas esse homem de Deus, Billy Graham, disse que a prioridade não era o ministério, era a família. Uma família estruturada vai certamente refletir em um ministério estruturado. O seu ministério é reflexo da sua família, da sua vida, do seu casamento. Amém? Então,
Esse primeiro pilar é a gente ter esse entendimento. Eu vou priorizar a minha família, eu vou valorizar mais a minha família, eu vou cuidar melhor da minha mulher, eu vou cuidar melhor do meu marido, dos nossos filhos. Eu vou priorizar a família, porque Deus prioriza. Senão o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e a base que é a família vai sendo desestruturada. Então, priorize a sua família, porque isso tem valores essenciais. Ore pela sua casa, ame a sua esposa, ame seu marido, discipule seus filhos, restaure o altar da família, seja sacerdote do lar, seja uma mulher sábia. Não negocie sua família. É interessante que quando Jesus restaurou a vida daquele homem que estava possesso por uma legião de demônios, o homem disse assim: Senhor, permita-me te seguir, eu quero te seguir. Jesus disse assim: não, ainda não. Vai lá onde? Vai lá na sua casa. E lá na sua casa, você vai contar para os seus o que Deus fez por você. É lá na sua casa, meu querido irmão, que nós temos que mostrar na prática o que Deus tem feito por nós. Quantas vezes a minha mulher, a minha filha, elas chegam comigo de uma forma carinhosa e amorosa, mas com muita firmeza. Nossa filha diz: papai, você errou nessa área aqui. A mulher também, não passa a mão não, as minhas falhas, porque elas me amam. E eu, sendo inteligente, muitas vezes a carne não quer, né? O homem tem essa tendência: não, mulher, não é bem assim, questiona. Mas elas têm razão, Então a gente precisa mostrar lá na casa o que Deus tem feito por nós. Como que eu vou mostrar lá em casa o que Deus tem feito por nós? Quando eu aceito uma orientação, quando eu estou disposto a pedir perdão, quando eu estou disposto a demonstrar amor, quando eu estou disposto a andar a segunda milha, eu estou dizendo: realmente eu tive encontro com Jesus, Ele mudou a minha vida, e meus filhos estão dizendo: parabéns, papai. Agora, eu lembro que um dia um menino estava pegando no púlpito, tentando arrastar o púlpito e querendo levar o púlpito, e alguém chegou com ele, a mãe disse assim: meu filho, por que você está pegando esse púlpito? Por que você quer tirar esse púlpito daí, meu filho? Ela lhe disse: mamãe, é porque eu quero levar esse púlpito lá para casa. Mas por que, menino? Porque quando o papai está aí, atrás desse púlpito, ele é muito legal, ele é muito legal com todo mundo, mas quando ele chega lá em casa, ele vira um capeta. É lá na sua casa que você tem que mostrar o que Jesus fez por você. Começa lá em casa. Por isso que nós temos que priorizar a família. Olha, na nossa lista de prioridade é o seguinte: primeiramente, Deus. Em segundo lugar, é a família. Perca qualquer coisa, qualquer outra coisa você pode perder, mas não perca a sua família. Não desista da sua família. Hoje, como eu falei na introdução, parece que as coisas perderam. Casamento se tornou algo descartável. Não deu certo, separa. Eu estava ouvindo uma estatística onde eles dizem que nunca foi tão alto o índice de divórcio, de separação na sociedade. Mas a pior notícia, triste, é que esse índice de divórcio acontece também dentro da igreja, infelizmente. Eu conheço tantos casais que se separaram. Desculpa. Casais que tinham tudo para dar certo, que tinham sonhos, mas se separaram. E a pergunta é: o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Será que eles não tiveram encontro com Jesus? Tiveram sim,
Mas algo aconteceu. Com certeza foi porque eles não priorizaram a família como eles deveriam priorizar. Então diga para a sua mulher que está ao seu lado, seu marido que está ao seu lado, diga assim: Senhor Jesus, ajuda-me a priorizar a família, pois a família é prioridade do Senhor, em nome de Jesus. Nesse ano de 2026, dê mais valor a quem te valoriza, dê mais atenção para quem te dá toda a atenção, cuide melhor da sua esposa, cuide melhor do seu marido, amém? Decida logo isso hoje à noite. A partir de hoje, eu vou priorizar a família em nome de Jesus. Um tempo desse, um pai chegou comigo e disse: pastor, um dia eu estava no carro e a minha filha esqueceu algo dentro de casa. E ela disse: papai, por favor, dá para a gente voltar lá em casa? Eu esqueci algo lá que é muito importante para mim, papai. E aquele pai chateado com a menina, ele disse: não posso voltar, porque você deveria. E deu já um sermão na menina dentro do carro. E ele não voltou. Lá na frente, ele encontrou com algumas pessoas. Esse grupo de pessoas iam para um lugar, todos eles. E tanto evangélico como pessoas não evangélicas. Lá na frente ele encontrou com outras pessoas e a conversa era a mesma. Olha, foi esquecido lá dentro, lá na geladeira, toda a bebida. Para aqueles que iam levando bebida, né? Toda a bebida foi esquecido lá. E então tem alguém que está voltando para buscar a bebida. Quando aquele pai crente soube disso, ele disse assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? O cara está fazendo um retorno tão grande para ir buscar bebida alcoólica, e eu não quis buscar algo para minha filha, que quando eu estava tão perto de casa. Então, gente, quando eu ouvi essa história, eu fiquei tão tocado com isso, porque alguns anos depois, aquela menina teve problemas seríssimos de relacionamentos, engravidou, se envolveu com alguém e teve uma vida totalmente complicada. Aquele pai estava pedindo perdão, dizendo: pastor, me ajude, eu preciso de ajuda, eu preciso cuidar melhor da minha família, da minha filha. Ei, priorize a sua família é prioridade. Quer ter um casamento estruturado? Amém? Priorize o que Deus prioriza. Em segundo lugar, é o seguinte, segundo pilar que eu quero compartilhar aqui, que com certeza você já ouviu: viva em completa santidade. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus está vendo, as pessoas estão vendo Jesus na sua vida. Se elas estão vendo Jesus na sua vida, elas vão ver Jesus também lá na sua casa. Seguir a paz com todo e a santidade e a santificação. Olha só o que a Bíblia diz. Santidade, esse texto que eu li está lá em Hebreus 12, 14. Santidade não é perfeição. Santidade é separação para Deus. É viver com pureza, com temor, com integridade, com vigilância, com discipulado, confronto e cobertura espiritual. O mundo precisa ver cristãos diferentes, não apenas na igreja, mas no caráter. Sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Um casamento santo não será abalado. Que o Espírito Santo nos ajude a termos um coração santo. Santidade protege o destino profético. Santidade gera bons hábitos. Santidade produz o caráter permanente. Vigie seus olhos,
Vigie os seus ouvidos. Vigie as motivações do seu coração. Eu gosto tanto desse texto aqui. Quando eu ouvi, eu gostei demais desse versículo de Deuteronômio 22, 7, 8, que diz assim: quando alguém de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Você entendeu o que ele está dizendo? Quando você constrói uma casa, né? Tem um terraço, o que é para construir? Logo o parapeito. Porque já pensou? O cara chega lá e ele não tem um parapeito aqui, ele cai. Então, na sua família, na nossa família, nós precisamos construir esses parapeitos, essa proteção que vai garantir que ninguém caia do terraço. O filho não vai cair, a esposa não vai cair, o marido não vai cair, se tiver esse parapeito, essa proteção espiritual. E esse parapeito tem nome, tem vários nomes. Parapeito da santidade, da integridade, da pureza, do respeito. Construa na sua casa esses parapeitos espirituais em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, eu estava meditando hoje, inclusive, sobre esse versículo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 8, você vai ver as pragas ali. A segunda praga é a praga das rãs. E é interessante que eu descobri aqui. Olha só, Êxodo 8, 3 diz assim: o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa. Moisés falando para o faraó: ó faraó, vem uma praga aí, porque você não quer deixar o povo sair. Então Deus vai mandar uma praga, a praga das rãs. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e estarão em tua casa, no teu quarto, meu Deus, no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, na cama, ali na cama, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e na tua geladeira, e na tua amassadeira. As rãs virão sobre ti, faraó. Então essa era a mensagem. Faraó, vai vir muitas rãs sobre você, e elas vão entrar lá na tua cama. Já pensou você, irmã? Chegar um dia para dormir, uma noite para dormir, e a sua cama está cheia, né? De rãs. Já pensou, maridão? Como seria? Eu não sei como é que os homens iam reagir, mas as mulheres, com certeza, era aquele grito, né? O faraó está sabendo de tudo isso. E as rãs vieram para a casa dele. As rãs invadiram a casa do faraó. E ele chamou Moisés. Olha só o próximo versículo. Ele disse aqui, no verso 8: chamou Moisés, faraó, e Arão, e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Verso 9: falou Moisés a Faraó: dize-me quando é que eu hei de rogar por ti. E sabe o que ele respondeu? E pelos teus oficiais e pelo teu povo. Respondeu Faraó: amanhã. Peraí. O cara estava com as rãs na cama dele, na mesa dele, no sofá dele, por todos os lugares. Ele chama o profeta Moisés. Moisés vai e ele disse: por favor, Moisés, ora para esse teu Deus tirar essa praga do meu país, da minha casa. Moisés disse: ok, faraó, quando que você quer que eu ore mesmo? Ele disse: quando, irmãos? Amanhã. Ele queria passar, pastor Aniel, mais uma noite abraçado com as rãs. Que homem terrível! As rãs representam, sabe o quê? Imoralidade, falta de santidade, impureza. Agora,
Eu estava pesquisando sobre isso e descobri o seguinte: o que significa uma noite a mais com as rãs? O que significa uma noite com as rãs? A mais com umas rãs. Significa o seguinte: é uma noite mais de desobediência naquilo que ele pediu para você fazer. Uma noite mais sem entregar tudo a Deus. Uma noite mais de infidelidade. Uma noite mais sem perdoar. Uma noite mais com a vida emocional doente. Uma noite mais sem entregar a Deus aquilo que Ele te orientou a entregar. Uma noite mais com as rãs significa uma noite mais sem sono, sem sonho, sem fé, sem avançar, sem uma noite cheia de conflitos, de desespero e de medo. Existem situações que você não tem que passar nem uma hora a mais. Existem decisões que você precisa fazer aqui, como diz o comercial lá no jornal, aqui e agora. Existem situações que é agora. Faraó não. Ele queria passar mais uma noite ouvindo aquele barulho. Irmãos, eu sou da Amazônia. E lá, pastor Daniel, é o seguinte: dá muitas rãs. E de todo tipo. Tem umas que o canto dela é mais ou menos assim. Tem outras que é diferente. Eu não sei imitar muito bem. Você sabe, Daniel, imitar barulho de rã? Não sabe? Você sabe, Edson? Sabe não? Alguém sabe imitar barulho de rã, o choro da rã, o grito da rã aqui? Não sabe? Mas olha, aquele grito a noite toda é um grito assim, que não deixa a gente dormir. E eu lembro que quando vinha aquelas rãs grandes chegando perto de casa, blu, blu, blu. Meu pai, ele estava meio bêbado. E eu lembro que ele pegava um pau e batia nas rãs. Incomoda demais. Existem pessoas que ficam a noite toda ouvindo os barulhos das rãs espirituais. É a mulher que não está satisfeita. É uma briga, é um conflito, é uma dificuldade. Ei, meu irmão, você tem que orar. É hoje para que essas rãs saiam da sua casa. Faraó disse: amanhã, que esse espírito de Faraó não prevaleça na nossa casa. O milagre tem que acontecer hoje. A decisão tem que ser hoje, tem que ser aqui e agora. Você tem que se posicionar. Se você estiver ouvindo os sons das rãs, se você vê imoralidade na sua vida, pecado na sua casa, tome uma postura hoje. Aqui na minha casa, novela não vai entrar. Aqui na minha casa, a mentira não vai prevalecer. Aqui na minha casa, impureza, imoralidade não vai ficar. Tem que sair. Quem está me entendendo aqui? Então a gente canta aquela música: entra na minha casa, entra na minha, mexe com a minha estrutura. Santidade. Santidade, Senhor. Santidade no falar. Santidade no ouvir. Santidade, santidade outra vez. Santidade nas famílias. Eu descobri que um dos segredos, porque que há tanta separação de divórcio, porque há tanta imoralidade dentro da casa, porque esse espírito de Faraó, de gostar do pecado, continua. Então nós temos que combater isso e decidir que a sua casa, que o seu lar é um lar santo, consagrado. E essa estrutura, esse pilar
chamado santidade vai se levantar, vai ser erguido constantemente na sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? E para finalizar, para dizer que eu já estou encerrando, mais um pilarzinho aqui, mas igualmente necessário. A presença de Jesus em sua casa. Esse pilar, irmão, é fundamental. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 23. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. É interessante que muitos milagres e ensinamentos que Jesus realizou aconteceram na casa. Na casa. Vou citar aqui alguns exemplos. Um dia a filha do Jairo morreu. A menina pequena, a mocinha, morreu. E Jairo foi chamar Jesus e Jesus foi até a casa do Jairo. E lá aconteceu o grande milagre da ressurreição. Amém, querido? Será que tem alguma coisa morta na sua casa? Será que um sonho morreu? Será que um propósito morreu? Um projeto morreu? Será que o casamento não está quase morrendo? Chame Jesus. A presença dele tem que estar na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Obviamente a gente interpreta esse versículo também para evangelizar a vida, mas o nosso contexto aqui é casamento. Então convide Jesus para entrar na sua casa. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento em Caná da Galileia. Transformou a água em... Como é que está o seu casamento? Ah, pastor, está uma água. Está uma água meu casamento. Não tem vinho, não tem gosto, não tem alegria, é só briga. É a terceira guerra mundial, todo dia lá em casa, pastor. Convide Jesus para a sua casa. Deixa ele entrar. Se ele tiver, milagre pode acontecer. Chame ele. A Bíblia diz que muitos foram convidados. Jesus também foi convidado para aquele casamento. Convide Jesus para a sua casa. A gente prega isso quando o casal vai casar, né? Mas todo dia, irmãos, nós temos que convidar Jesus. Todos os dias. Jesus vem na nossa casa. Jesus vem para cá, Jesus. Eu faço isso, irmãos, toda manhã. Eu oro. Eu digo, Jesus, entra na minha casa, Senhor. Senhor, expulsa qualquer demônio daqui de casa, Jesus. Fique aqui, Jesus. E tantos outros milagres que Jesus realizou foi no contexto na sua casa. Então olha só, não negligencie isso. Um dia um homem queria conhecer Jesus, chamado Zaqueu. E Zaqueu subiu na árvore. E Jesus disse assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero estar na tua... Jesus foi para a casa do Zaqueu e você já sabe o que aconteceu. A vida do Zaqueu foi salva, porque quando Jesus está na casa, meu irmão, milagre acontece. Você está precisando de um milagre na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua saúde, nos seus projetos. Chame Jesus para a sua casa. Não negligencie isso. Convide a presença dele em nome de Jesus. O baterista já chegou e o tecladista está demorando. Venha, 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 venha logo para a gente começar a adorar. Ouça, um casamento inabalável se sustenta nesses pilares: família, seu primeiro ministério; santidade, sua proteção espiritual; presença de Jesus, a sua melhor parte. Lembra da Maria com a Marta? Marta estava agitada, trabalhando muito, fazendo muito.
E a Maria só recebendo a palavra, só recebendo a palavra, só recebendo a palavra. E Jesus disse que a parte que a Maria escolheu foi a melhor. Ei, existem momentos no dia que temos que ser como a Marta, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas separe tempo de Maria para ouvir Jesus falar. Aleluia. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Hoje Deus quer fortalecer os nossos pilares. Então eu falei de 3 pilares aqui: prioridade na família, santidade e nunca negligenciar a presença de Jesus. Se coloque de pé. Seu lar é um pedacinho do céu. Aleluia, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero terminar hoje orando por você. Eu não sei como é que está a sua casa, a sua família, seu casamento, mas talvez precisa de ajustes. Eu estava observando, minha esposa estava me contando o que aconteceu nesse período de muita chuva na região da Serra. Mas foi lá em Minas Gerais que aconteceu um deslizamento. E muitas casas caíram, não foi? Mas teve algumas que não caíram. Caiu da direita, caiu de trás, caiu da frente, da esquerda. Mas tem algumas que não caíram. Por que não caíram? Porque com certeza tinha pilares fortes, tinha um alicerce forte. Agora, muitas vezes, com certeza, aquelas pessoas que construíram aquela casa, naquele terreno, foram avisadas: não pode construir aí, esse terreno não é legal, esse terreno não é firme, esse terreno é areia movediça, não pode construir aí. E a pessoa desobedeceu e construiu aquela casa num lugar que mais tarde veio cair. Talvez você diga assim: pastor, eu tenho construído a minha casa em lugares não legais, em estruturas não legais. Muitas vezes eu tenho permitido a falta de santidade, a impureza entrar na minha casa. Mas hoje eu quero me posicionar. Eu não quero ser como Faraó, que queria dormir mais uma noite cheio de rãs, ouvindo o barulho das rãs. Posicionamento. A palavra para nós aqui é posicionamento hoje, com relação à nossa família. Nós vamos nos posicionar, nós vamos tomar uma decisão de realmente priorizar a nossa família, de zelar pela nossa família, de investir na nossa família, de investir no nosso casamento. Nós vamos priorizar a santidade dentro de casa. Nós vamos priorizar a presença de Jesus na nossa casa. Existem algumas coisas que são inegociáveis. Uma delas é o tempo a sós com Deus. É um altar erguido de adoração constantemente dentro de casa. Eu quero orar por você. Então eu gostaria de chamar você aqui na frente. Vem aqui na frente. Quero orar por você. Com a sua vinda aqui na frente, você está dizendo: eu entendi a palavra, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso me posicionar com relação a alguns aspectos que precisam ser ajustados dentro de casa. Vamos cantar? Vamos adorar? Adore ao Senhor com essa canção. Vou chamar minha esposa para vir aqui. Vamos orar por você. Bendito será nossa casa. Vai adorando ao Senhor. Serão nossos filhos e nós glorificaremos. Obrigado, Jesus. Ao Senhor. Te amo, Jesus. Te
amo, Jesus. Está alicerçada em nós. Glorificaremos. Busque a presença do Senhor na sua vida. Consagre seu lar. Consagre sua casa. Consagre sua família. Posse dessas promessas, firmada nele que é rocha. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Leva-te minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Consagramos a Ti nesta noite. Jesus. Imagine você, mulher, cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus. Você se une com alguém ali junto com você e juntos vocês se tornam uma potência no mundo espiritual. Sabe, queridos, eu tenho aprendido o quanto é importante a nossa vida com o Senhor. Muitas vezes a gente ouve muito sobre como o homem deve tratar a mulher, como a mulher deve ser com seu marido. Talvez você já tenha ouvido muito aqui nos cultos. Mas tudo começa na presença. Tudo começa em Jesus. E tudo termina em Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Porque quando eu vivo uma vida de santidade, uma vida onde eu priorizo Jesus na minha casa, não tem como, querido, eu não ser uma boa esposa. Não tem como eu não ser uma boa mãe. Não tem como. Não tem como fugir, sabe por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. É Ele aqui dentro, é a essência de Jesus. É o bom perfume de Cristo que exala o nosso lar, que exala a nossa casa. Esses pilares que estão ali embaixo, sabe? A sabedoria de Deus que vai te ajudar no momento que você precisa dar uma palavra, uma direção para os seus filhos. No momento em que você, mulher, precisa falar com seu esposo sobre algo. Você, marido, precisa falar sobre algo com a sua esposa e vice-versa. Mas tudo está ligado a Jesus. A presença.
presença que realmente há milagres. É na presença de Jesus que há salvação. É na presença de Jesus que há transformação. Sabe? Eu cantei falando sobre o milagre do casamento, né? Que houve da água para o vinho. Ainda bem que aquele casal foi sensível e não deixou de convidar o convidado mais importante. Não eram os pais da noiva, não eram a família dos noivos, mas Jesus. Porque se ele estiver no lugar certo, na hora certa, com certeza o milagre vai acontecer. Com certeza, queridos. Então nós vamos realmente orar para que isso aconteça. Para que essa prioridade, sabe, a nossa família, nossos filhos, que são herança do Senhor, a flecha que Deus tem colocado na nossa casa, sabe, seja exemplo, mostre, carregue a glória de Deus dentro, sabe, carregue a glória de Deus, carregue a glória de Deus dentro de casa, e com certeza você será abençoado mais do que você já é. É sobre a rocha, é sobre a rocha, é sobre a rocha, é sobre Jesus, é sobre Jesus, ninguém mais, ninguém mais, ninguém mais. Tudo por meio dele, para ele são todas as coisas, porque nós entendemos que Jesus é tudo para nós. Amém? É tudo no nosso lar, é tudo no nosso casamento. Glória a Deus. Segure na mão da sua esposa e você vai repetir, vocês vão repetir comigo essa confissão de fé. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso todos os dias, todos os momentos da tua presença na minha vida. Vem na minha vida, Senhor. Vem na minha alma, Senhor. Vem na minha mente, Senhor. Vem na minha casa, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Nessa noite eu me posiciono, eu me uno em fé e eu declaro: não permitiremos nenhuma praga, nenhuma imoralidade, nenhum pecado. Não permitiremos impureza na nossa cama, no nosso quarto, no nosso lar. Eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro: Jesus Cristo, prioridade total. É Ele que domina, que tem o controle total da nossa família. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplauda, aplauda bem forte ao Senhor. Ok. Edson, amigo, obrigado por me convidar. Você é um cara muito querido, nasceu para conquistar. Juntamente com Daniel e Dalila, casal fenomenal. Daniel é um cara bacana, ele é muito especial. Cada casal aqui nessa noite, saiba com carinho, vocês são demais. Aplauda o pastor Canté, pastor Eliane. Obrigado, pastores. Deus abençoe e possa recompensar cada vez mais. Obrigado por essa palavra tão preciosa. Amém, queridos? Que noite, que palavra, meu Deus. Eu tenho certeza que a minha vida e a vida da minha esposa não será mais a mesma depois de uma palavra dessa poderosa. Amém? Somos gratos, pastor Canté, pastor Eliane. E aí, queridos? Que noite preciosa, né? Mas nós queremos mostrar mais novidades do 2 em 1. Eu, a minha esposa, nós, junto com nossos pastores e essa equipe, a gente não para, né? A gente, todos os momentos, nós demos aquela paradazinha depois daquela lua de mel, aí vem janeiro, todo mundo de férias, e a gente pensando, pedindo direção de Deus para trazer realmente coisas maravilhosas para nossas vidas como casais, para estar sendo edificado cada vez mais.
Amém? E esse ano, todos sabem que o nosso tema do ano da igreja é o ano do romper. Então, nós vamos romper em todas as áreas. Amém? Amém, queridos. E temos preparado muitas coisas para esse ano. E diga para sua esposa, ainda bem que nós viemos hoje. E hoje é só o começo, nosso primeiro culto, gente. O tema, né, e a base para esse ano, todos nós já falamos. Domingo foi colocado que o tema desse ano é casamentos firmados em Cristo. Né? E o pastor Canté até já falou esse versículo. Nós estamos baseados realmente esse ano com muitas programações dentro desse tema de realmente nosso casamento estar fortalecido, né? Estruturado na rocha que é Jesus. Que pode vir o vendaval que vier, a tempestade que vier, o nosso casamento não vai ser abalado. E fala lá em Lucas, né? 6,46. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Diga comigo, o meu casamento está construído na rocha, que é Jesus. Amém, queridos? E nós vamos passar aqui no telão o nosso primeiro evento extra, né, fora da igreja. Então, fica ligado, não perde, que vai ser maravilhoso. Vamos ver. Amor, eu acho que uma programação diferente para os casais da igreja, ó. Tem que ser diferente, né? Porque sair para comer de novo não faz sentido. E se for uma trilha? Trilha? Tipo programação fitness? É isso. Sei não, hein? Acho que eu tô muito cansado pra isso. Amor, pensa bem. A gente já passa a semana inteira na correria, quase não temos tempo juntos. É verdade, amor. A gente corre tanto, mas quase nunca a gente tira um tempo para caminharmos juntos. E aí, casais, topa um desafio? Um percurso inteiro em uma trilha, sem lembrar de boletos ou problemas. Vai ser tempo de conversar, rir e respirar. E fortalecer os nossos relacionamentos. Se você quiser viver algo leve, diferente, vem pra trilha com a gente. Dia 22 de março, às 7h30 da manhã, nós te esperamos na trilha do Parque do Capão. Ô, glória! Quem está animado para essa trilha? Dá um glória a Deus! Vai ser uma trilha maravilhosa, um tempo de qualidade. Então, fica ligado, gente, no nosso Instagram. Vamos estar colocando todas as informações aqui nos cultos da igreja, nos cultos domingo. Então, não perde. Quem vai conosco? Dá um glória a Deus! Aleluia! Vamos lá, queridos. É o ano do romper. Nós precisamos realmente romper. É 7h30 da manhã no domingo. Muita gente gosta de ficar dormindo, tudo. Mas para você romper, você tem que fazer diferente. Então, contamos com todos vocês lá, 7h30 da manhã, na trilha, dia 22 de março. Amém, queridos? Sem mais demora, eu queria convidar um casal precioso, nossos pastores sênior, para vir aqui. Ele também, nossos pastores com a gente, é a equipe, não deixa passar nada despercebido. Então, nosso pastor tem algo aí que é sobrenatural. Meu Deus. Maravilha, meu Deus. gente. Obrigado, Edson, Aurilene. Deus abençoe. Bora aplaudir a Jesus. Boa noite, casais 2 em 1. Quem está saindo mais apaixonado pelo seu cônjuge aí, dá um glória a Deus. Gente, enquanto o pastor Canter ministrava e também a Edson Aurilene falava aqui no final sobre o tema para esse ano, exclusivo para o 2 em 1, eu achei aqui uma frase muito interessante e decidi copiar aqui para vocês e falar para vocês. Casais firmados
em Jesus não são aqueles que nunca enfrentam tempestades. São aqueles que decidem construir sobre a rocha e não sobre as suas emoções. Amém, gente? É sobre isso. Meu amor, você quer mandar um beijo para esse povo lindo aí? Eu sei que você não gosta dessas deixas, mas para que depois eu conte a surpresa para eles. Vocês gostam de surpresa, gente? Conto já. Amém. Assim, alguns de vocês não conhecem quem é esse casal, pastor Canté e pastor Eliene, né? Mas pastor Canté e pastor Eliene, desde 2008, né, pastor? Cuidaram da nossa casa, da nossa família, discipularam a gente durante muitos anos, foram para Curitiba, voltaram de Curitiba, e o que o Senhor construiu foi realmente um laço muito mais forte, né, do que apenas um discipulado. E eu estou aqui tão feliz por tê-los conosco de volta em Fortaleza, porque se tinha uma oração contrária de Curitiba, ela está aqui. E por tê-los aqui conosco na Igreja Morada. Tendo aqui uma grande parcela da igreja, podendo conhecer vocês nessa nossa estação de Igreja Morada, né? Então, eu queria agradecer de coração mesmo, pastor Canté e pastor Eliene, que nós amamos e temos um respeito e uma gratidão eterna. E queria dizer para você que está aqui conosco, estou tão feliz de ver você aqui com seu esposo, com a sua esposa, seu cônjuge. Eu quero dizer para você que nada vai valer a pena se o que você precisar perder for a sua família. Se aquilo que tiver que ser negociado for a sua casa, for a sua família, nenhuma outra vitória valerá a pena. Então, que Deus abençoe seu casamento, que a sua família seja realmente firmada, estabelecida sobre a rocha. Agora pode dar a notícia, amor. Eu acho que eu vou ficar ouvindo essa notícia sentada ali, escondida. Pode sentar lá, meu amor. Bora aplaudir essa pastora ungida e maravilhosa. Só um minutinho, peraí, só um instante. A gente não se apresentou, mas a gente pode dar pelo menos o beijo do final do... Agora? Tem que estralar, tem que valer. Eu falei que tem que valer, a mulher... Gente, prepare os corações. Vocês vão ver um vídeo agora. Depois desse vídeo, eu volto falando sobre... Assista o vídeo. Yeah. Hoje é o lançamento da Lua de Mel 2 em 1 2026. Quem vai aí faz barulho! Quem está aqui que foi para a nossa Lua de Mel desse último ano? Levanta a mão para eu ver, por favor. Gente, foi maravilhosa, sim ou não? Que tempo de qualidade, que tempo de comunhão, que tempo de estreitar mais ainda os relacionamentos entre marido e mulher. Tempo de palavra, mas muito tempo também de lazer, de desfrutarmos a amizade entre os irmãos, mas principalmente desfrutarmos um tempo de qualidade com o nosso cônjuge. E a 2026 não vai ser diferente. Olha só, gente. Esse hotel que vocês viram aí, eu conheço ele pessoalmente, tá bom? E não quero colocar a mão no fogo, depois eu me queimo, né? Mas eu gosto muito de ir para lá. Lembra quando a pastora fala que, vez em quando, a gente tem uns sequestros? É para esse lugar aqui que a gente vai, né? Por quê? Porque é pertinho, é na praia do Cumbuco, né? E pé
na areia, gente. Agora, detalhe, nós acabamos de fechar o hotel. O hotel vai ser exclusivo para a Igreja Morada. Totalmente nosso. Então, anota a data, último final de semana de novembro, dias 27, 28 e 29 de novembro, 3 dias de lua de mel para impactar, para marcar, abençoar e edificar o seu casamento. Agora, escuta, 3 dias com tudo incluso, só não transporte. Tudo incluso, sua hospedagem, todas alimentações. Porque eu perguntei quem foi para a lua de mel. Foi boa a alimentação lá na lua de mel 2025? Então, gente, mesmo estilo e até melhor. Café da manhã à vontade, almoço à vontade, jantar à vontade. Então vão ser 2 horas de cada refeição livre. Eu sei que muitos de vocês estão entrando aí na geração Z, entrando aí na geração fit. O que mais importa é saúde do que encher o bucho, Mas de vez em quando é bom a gente estar em comunhão e comer um pouquinho, sim ou não, gente? Então vai ser bom demais. E vamos para o que interessa. Quem quer saber quanto vai ser esse investimento? Eu não vejo como custo, eu vejo como o quê, gente? Investimento. Interessante, eu voltava com um casal da nossa última lua de mel, vindo direto para o culto, e dali eu conversando com eles, e conversávamos várias coisas, e uma das coisas que nós perguntamos foi o que é que eles acharam daquela lua de mel. E eles começaram a falar, e só falaram pontos positivos. Eu falo, não tem nenhum negativo. Não, pastor, não tem. Inclusive na hora que lançar a 2026, não importa quanto seja, eu vou. Uau, foi bom então, né? Então, gente, é tão bom quando oferecemos algo para vocês e impacta tanto, é tão edificante. E nós estamos muito felizes por estar em mais uma edição dessa lua de mel. Gente, quanto você acha que vale um evento desse? Cada casal vai ficar num chalé. Olha isso, gente. Num chalé, água quente para tomar banho, cama king size. Meu Deus, gente. Ar-condicionado, TV exclusiva para você. Meu Deus, gente. Acho que vai ter casal que não vai querer sair do quarto, né? Então, escuta só. Quanto vale para você? Quanto é que vale? Você acha que R$80 por pessoa tá bom? Vale? É caro? É barato? Pois é isso. O sinal para você garantir a sua lua de mel, o sinal para você garantir é R$80 por pessoa. 160 a dupla, o casal. Só que é o seguinte, gente. Escuta bem. Não tem, coloca meu nome aí que eu vou. Do mesmo jeito da lua do mel 2025. Esse hotel aí, ele só tem 26 chalés. Então, só são quantas vagas? 26. Os 26 primeiros que derem o sinal, o valor, fazem Pix, débito, o valor tem que entrar para o evento. Está, entre aspas, garantido a sua ida para a lua de mel. E depois só são mais 8. Você tem até novembro para pagar o evento. Bom ou não, gente? Mais 8 parcelas de R$190. Tá barato ou não tá, gente? Suave na nave. Então, olha só, preste muita atenção, por favor. Após a bênção apostólica, após o amém, os meninos vão estar lá no balcão do Conexão. Você já pode fazer uma fila e os 26 primeiros que derem o sinal vão estar, repito, entre aspas, garantindo a sua vaga para a lua de mel 2026. Pastor, por que entre aspas? Porque você tem que quitá-la, para você poder ir. Então, gente, o Edson, a Aurilene, outros casais da equipe trabalharam muito, passaram
essas últimas semanas e meses olhando valores de hotel para oferecer o melhor para cada um de vocês. Então não perca essa oportunidade, não fique de fora, vai ser novamente muito, muito, muito bom. Amém, gente? Agora, olha como vai ser fácil. Você faz hoje o seu sinal e aí já garante a sua inscrição para ir para a lua de mel. E o primeiro pagamento não é em março. O primeiro pagamento só é dia 5 de abril. Então, tá bom demais. A gente facilitou junto com o hotel da melhor forma para que todos vocês, assim sendo, assim queiram, possam estar com a gente. Vamos ficar de pé, gente? Depois do amém, corre, Edson. Depois do amém, corre. 26 vagas. Tá lá. Não pode fazer fila agora, gente, viu? Não pode fazer fila agora, não pode. É depois que a gente disser amém. Não vale nada aí, não vale dar nome, não vale ficar do lado do balcão, né? Porque eu não quero briga aqui depois. Não, pastor, é porque a pessoa já estava lá quando o senhor disse amém, né? Então, assim, então me ajuda, para não estar depois tem que fazer gabinete, né? Amém, gente? Pastor Canté, pastor Eliane, gratidão. Muito obrigado pelo sim de vocês, abnegação de, eu sei, tantas tarefas que vocês têm, tantas missões que você tem através da Paz Church, e estarem conosco nessa noite, trazendo uma palavra tão preciosa para esses casais. Eu oro que a recompensa, ela vem em todas as áreas da vida de vocês. Eu sei que vocês não fazem esperando, né? Mas oro por essa recompensa em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa. Oro para que a tua bênção continue sobre o lar de cada um desses casais. Aqueles que têm filhos, ó Pai, eu oro diante dessa situação viral que está sobre a nossa cidade, o nosso estado. Guarda os nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Eu oro que praga nenhuma chegará à tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Então que a bênção de Jeová Rafá, o Deus que sara, esteja sobre o teu lar, protegendo a tua vida. Eu oro para que o Senhor continue dando graça, sabedoria, para que você edifique a sua casa na rocha que é Cristo. Que Deus abençoe, uma noite de paz, um cheiro no coração. Acabou! Corre para a lua de mel.